Olá, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? E deixa aí o seu like no final do vídeo, beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje eu vou falar sobre notação científica, né? Módulo 4950, ok? Bom, o número natural é escrito no sistema de numeração decimal, né? Uma das razões esse sistema ser assim chamado é que ele usa a potência de base 10 para a formação da escrita dos números, né? Veja um exemplo. 423 é a mesma coisa que 400 mais 20 mais 3. Então, 400 é 4 vezes 100, né? E o 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. E o 3 é 3 vezes 1. Então, o 100 fica 10 ao quadrado, né? 4 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, ok? Mais 3 vezes 10 elevado a 0. Esse 10 elevado a 0 vai dar 1, tá? Então, por isso que fica tudo na base 10. Ó. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1 para dar 20, né? E 10 elevado ao quadrado, que é 100 vezes 4 para dar 400. Repare que cada um dos algoritmos indicados em uma das ordens do número multiplica uma potência de base 10. O mesmo fato ocorre para números decimais, né? Tendo como referência o que foi visto no módulo anterior, sobre expoente negativo. Veja dois exemplos. Então, temos aí, ó, letra A, 0,008, 0,008 é igual a 8 vezes 0,001, que é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3, tá? E B, 0,00006 é igual a 6 vezes 0,00001, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Ok? Então, veja só. Quando eu tenho casas decimais à esquerda ali, né? Quantidade de zeros e mais o número que... o final do número é a quantidade de casas aonde eu vou colocar o expoente em cima do 10, negativo, tá? Porque quando está o zero em números decimais, significa que o expoente aqui é negativo. Então, veja só que 0,008 eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula. Então, é 8, né? Então, seria 8 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula, certo? A mesma coisa é o 0,006, ó. Eu tenho 2 com mais 3, 5 casas, né? Como eu tenho 5 casas, então basta, né? Eu repetir o 6, multiplicar por 10 e colocar menos 5, porque eu tenho 5 casas depois da vírgula, né? Então fica menos 5, ok? Então fica 6 vezes 10 elevado a menos 5. A outra forma de você identificar esse tipo de fração, gente, é justamente assim, ó. Deixa eu botar aqui em cima. 0, só para vocês entenderem, né? 0,08 não existe só uma forma, tá? É a mesma coisa que 8 sobre 1000, certo? Você pode fazer dessa forma se tiver dificuldade, 8 sobre 1000. Então vai ficar 8 sobre 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, tá? Então vou repetir o 8 e vou multiplicar por esse aqui, esse 10 que está elevado ao cubo. Como ele está no denominador, eu vou subir para o numerador e esse 3 que é positivo vai ficar negativo. Então vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 3. E dá o mesmo cara que está aqui, ó, viu? Então você pode fazer dessa forma. Da mesma forma, pode fazer com 0,006. Vai dar o mesmo tipo de resolução. Tudo bem? Continuando aí, só para vocês verem que não existe só uma forma de fazer, tá? De contrair uma potência de base 10, tá? Considerando essa forma de escrita, cientistas perceberam na potência de base 10 a solução para representar números de muitos algarismos, que são comumente encontrados em pesquisa no espaço. Por exemplo, apenas na Via Láctea, estima-se que haja entre 200 bilhões e 250 bilhões de estrelas. Números como esses, escritos na classe dos bilhões, ainda podem ser pequenos comparado à distância calculada no universo, né? Que podem atingir a classe dos trilhões, ou mais, dependendo da unidade de medida usada. Saindo do chamado macrocosmo e indo em direção ao microcosmo, temos igualmente números de muitos algarismos, mas escrito na parte de decimal de um número.
como ocorre no estudo dos corpos microscópicos, né? Por exemplo, o diâmetro de um glóbulo vermelho presente no sangue pode ser de aproximadamente 0,00007 metros, né? Então veja só que ele é bem pequeno, né? Então aí nós temos duas fotos, né? Uma do universo, né? Que é cálculo astronômico, né? E o glóbulo vermelho aí, que são cálculos, né? Considerados bem pequenos, né? No universo da tecnologia, assim como ocorre com estruturas moleculares, tem uma construção de componentes eletrônicos cada vez menores e alguns chips apresentam medida de comprimento de 5 nanômetros, né? Em metros, isso corresponde à medida de 0,000. Isso aqui foi eu estava explicando, né? Eu estava revendo, aí eu acabei colocando isso aí, né? Mas não dá para pagar, tá? Então, desconsidere esse ponto vermelho aqui, tá, gente? Só coloquei aqui para separar as casas a quantidade de zero, tá? Então, corresponde à medida de 0,000000005 metros, uma vez que um nanômetro, né, é igual a 0,000000001 metro, ou seja, 10 elevado a 9. Então, veja só que depois da vírgula aqui, ó, eu tenho 3, 6, 9 números, né? Certo? 9 números depois da vírgula. Então, vou pegar o 10, base 10 elevado a menos 9, porque eu tenho números decimais depois da vírgula. Como são números decimais depois da vírgula, significa que o expoente aqui é negativo, tá bom? Continuando, tendo como referência a informações anteriores, veja como podemos escrever uma expressão usando potência de base 10 para simplificar a leitura e a escrita de alguns desses números, né? Então temos aí, ó, 200 bilhões, né? É 2 vezes 100 milhões, que é igual a 2 vezes 10 elevado a 11. Porque, ó, eu tenho 3, 6, 9, 10, 11, né? Então eu tenho 11 zeros, ok? Então é 2 vezes 10 elevado à 11ª potência. Aqui, né, 0,000000005 é 5 vezes 0,000000001, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Esse aqui, gente, e não é necessário você colocar, né? Se você já sabe como fazer direto, né? Aqui, ó, basta você repetir o 5, tá? Repete o 5 vezes 10. Como é classe como é número decimais, tu já sabe que o expoente é negativo. Ok, o expoente vai ser negativo. Aí você conta a quantidade de casas depois da vírgula. 3, 6, 9. Então você vem aqui e coloca o 9. Pronto. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 9. Que é a mesma coisa do resultado que está aqui. Ok? Você pode fazer assim também dessa forma, multiplicar por essa quantidade de número, né? Quando você multiplica por 5 vezes 0,000001, vai dar o mesmo resultado, tudo bem? Tanto a escrita 2 vezes 10 elevado à primeira potência como a expressão 5 vezes 10 elevado a menos 9 são indicadas na chamada notação científica, ok? De maneira geral, para uma expressão ser considerada notação científica, devemos ter um fator maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Multiplicando uma potência de base 10 e expoente inteiro e generalizando, temos a escrita, né? Aqui ó, A vezes 10 elevado a N, é uma notação científica, sendo A um número racional com 1 menor ou igual a A, menor que 10 e N inteiro. Então veja só, para ser notação científica, o número tem que ser igual a 1 e menor que 10. Não pode ser 10, tem que ser igual a 1 e menor que 10. Menor que 10 é 9. Então ele vai de 1 até 9, ok? Veja mais alguns exemplos de notação científica. 5,6 vezes 10 elevado à oitava. Né? Veja que 5,6 está entre 1 e 10. Né? 7,13 vezes 10 elevado a menos 7. Então veja só que 7,13 está entre 1 e 10. Então é chamada de notação científica. Ok? Para escrever um número na forma de notação científica, devemos deslocar a vírgula até que tenhamos apenas um algarismo significativo na parte inteira, né? O expoente da potência será dado pelo deslocamento ocorrido, número de vezes em que a vírgula foi deslocada, sendo positivo, caso o deslocamento da vírgula seja para a esquerda, e negativo caso o derrocamento da vírgula seja para a direita, né? Veja o exemplo. Então aqui tu tem aqui na letra A um número, né, considerado 73
milhões. Então, se eu fosse considerar apenas o zero, ia ser 73 vezes 10 elevado, né? Ia ficar dessa forma, né? Ficava 73 vezes 10 elevado a 6, porque eu tenho 6 zero, certo? Mas olha que interessante, 73 é maior que 10. Para ser considerado notação científica, isso tem que estar entre 1 e 10, né? Certo? Tem que ser entre 1 e menor que 10. 73 é maior que 10. Então, eu vou acrescentar uma vírgula aqui e vai acrescentar um expoente aqui. Então, vai ficar 7,3, acrescentei a vírgula, vezes 10, aumenta o expoente. Era 6, agora fica 7, ok? Então, você pode fazer assim, não tem problema nenhum, tá? Mas, professor, mas por que aumentou um expoente? Porque tu passou a vírgula para frente. Por quê? Se você pegar 7,3 e multiplicar por 10, vai dar 73, né? Certo? Ele vai voltar para o número normal. Então, esse 10 é mais um zero que eu vou ter aqui, somando por 6, que vai dar 7. Tudo bem? B, ó, 0,0000064. Veja que ele considerou aqui, ó, as casas decimais até o 6, não pegou 64. Porque se ele pegasse 64, ia ficar 64, né? Ia ficar dessa forma. Ia ficar 64 vezes 10 elevado a menos 367, menos 7. Né? Só como 64 é maior que 10, então a vírgula vai vir aqui, entre 6 e 4, né? Então vai vir entre 6 e 4, vezes 10. Como acrescentou a vírgula, perde uma casa, então fica menos 6. Veja só a diferença. Aqui você acrescenta vírgula, né? Como aqui são números astronômicos, grande, né? Certo? Acrescenta vírgula, aumenta o expoente. Como aqui os números são pequenos, acrescenta vírgula, perde um expoente, tá? Então ficava 64 vezes 10 elevado a menos 7, acrescentei vírgula, então ele perdeu um expoente, fica menos 6. Tudo bem? Tá? Então, por isso que aqui ele considerou apenas os 6 primeiros dígitos, não considerou os 7, né? É por isso que está destacado aqui, ó, de vermelho, né, com esse tracinho, tá? Então, a vírgula ia entrar aqui, ele botou a vírgula aqui, né, vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6, tudo bem? No caso de números com muitos algarismos, esse recurso pode simplificar não apenas a escrita, mas também a leitura, e até mesmo as operações com esses números, né? Uma vez que muitas calculadoras apresentam limite de algarismo que podem ser indicados em seu visor. Alguns modelos de calculadora, como a científica, permitem a escrita de expressões na notação científica, certo? Bom, gente, a gente cai no exercício de aplicação, tá? 49,50. Bom, vocês copiem aí a resolução que vai estar para vocês de aplicação. Em seguida, faça o exercício proposto, tá? Tire foto da aplicação proposta e manda o professor aí dar a nota de vocês, ok? Então vamos lá. Questão número 1. A expressão escrita em notação científica pode ser indicada em uma calculadora científica, né? Abra o modelo dessa calculadora no Google, digitando a calculadora científica. No buscador, como exemplo, para indicar a escrita de 6 vezes 10 elevado à oitava potência, digite a seguinte sequência de teclas. Então você vai abrir lá o Google e vai ver a calculadora científica, tá? E você vai digitar as teclas 6 vezes 10, x elevado a y, 8, ok? Depois ao digitar a tecla de igualdade, o número natural correspondente a essa expressão será mostrado. Fazendo uso dessa calculadora, responda o que se pede em cada item. Letra A, escreva apenas com o algarismo o número natural, né, correspondente ao exemplo anterior que aparecerá na calculadora, né? B, o número de algarismo zero no número indicado no visor corresponde ao expoente da notação dada, né? Então vamos lá. Então, gente, eu fiz aqui um vídeo, tá? Usando a calculadora científica do meu notebook, tá? Certo? Porque da calculadora minha científica não tem essa tecla aqui, que é x elevado a y, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês. Bom, gente, a questão pede para a gente digitar 6, né? Depois vezes 10, tá? Opa, ficou 110, 10, né? Depois digitar a tecla x elevado a y.
Então, quando eu apertei aqui, ó, x elevado a y, apareceu aqui, ó, esse símbolo, né? Ou seja, ele está dizendo que esse 10 está elevado a uma potência. Depois ele pede para apertar, para digitar 8, né? Ok? Então ficou aí o 8. Agora eu vou digitar igual. Então deu 60 milhões. Então veja só, ele pede para a gente digitar 6, depois vezes 10, né? Vezes 10, está aqui o 10. Aí quando digita a tecla x elevado a y, né? Ele aparece esse símbolo. Então esse símbolo significa que o 10 está elevado a uma potência, tá? Aí ele pede para digitar o 8. E quando a gente digita o 8 e aperta igual, dá 60 milhões, tudo bem? Pois, gente, na minha calculadora normal, científica, tá, que eu uso, não tem essa tecla aqui, tá? Então, por isso que eu estou usando aqui, para vocês conhecerem, né? Estou usando aqui a calculadora científica do meu notebook, tá? Certo? Então, tá aí como ficou a questão, beleza? Continuando aqui o nosso vídeo, gente. Bom, então a pergunta letra A diz o seguinte, né? Escreva apenas com o algarismo o número natural correspondente ao exemplo anterior que aparecerá na calculadora, né? Então o exemplo que apareceu aí foi 600 milhões, né? Então 600 milhões, 60, né? B, o número de algarismo 0 no número indicado no visor corresponde ao expoente da notação dada? Sim, né? Porque aqui, ó, o 8, né? Então tem 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então, sim. C, indique a escrita de cada notação. Deixa eu só ver aqui, gente, que não aparece aqui pra mim. Notação na calculadora, né? Para cada uma, né? Determine o número natural ou decimal correspondente escrevendo, né? Certo? Porque não estava aparecendo aqui para mim, por isso que eu fiz isso, tá? Tem um ícone aqui que não aparece para mim por causa da gravação. Então vamos lá. Temos aí 7 vezes 10 elevado à sexta potência, né? Então seria, deixa eu pegar aqui. Então seria 7 vezes 10, né? Na verdade, o 6 ele está dizendo a quantidade de zero que eu tenho aqui, né? Então tenho 7 vezes 1 seguido de 6, 0, 2, 3, 4, 5, 6, né? Certo? Então, quando eu multiplicar 7 vezes a quantidade que eu tenho aqui de 1 milhão, né? A questão letra A, vai ficar 7 milhões, né? Certo? Então, 7 vezes 1 milhão, aqui, ó, a quantidade que eu tenho aqui de zero é referente ao expoente que está aqui no 10, tá? Então, como o 10 está elevado à sexta potência, então significa que eu tenho 6 zeros, tá? Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7 vezes 1 milhão é 7 milhões. 3, 4, né? 5 e 6, ok? Depois, 5,4 vezes 10 elevado à nona, certo? Então, a gente vai transformar ele aí, tá? Então, veja só. Aqui, né, tem uma vírgula, né? Certo? Assim, está elevado à nona potência. Então, vai ficar 5,4. Eu posso fazer até direto, né? Porque, olha só, gente. 5,4 vezes 10 elevado a 9, eu tenho aqui uma casa decimal, tá? Então, para mim sumir com essa com essa vírgula, com casa decimal, eu tenho que multiplicar pelo número base 10, tá? Multiplicando ele por base 10, certo? Vai diminuir uma casa daqui, certo? Ficaria dessa forma, ó. 5,4 vezes 10 vezes 10 é a oitava, tá? Porque eu tirei uma casa, né? Então ficaria 54 vezes 10 a oitava, ok? Ficaria dessa forma, tá? Então vai ficar a mesma coisa, para a gente não fazer aqui 5,4 vezes 1 seguido de 9 zero, depois igual, não vai dar espaço. Então tá aqui, ó, eu fiz aqui em cima para vocês, tá? Então, multiplicando 5,4 vezes 10, eu tirei uma casa aqui do 9, ficou 8, tá? Tá aqui. 5,4 vezes 10 é 54. 54 vezes 10 é elevado à oitava potência, né? Então,
54 vezes 10 elevado à oitava potência é 54 seguido de 8 zeros, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vamos só aqui separar por classe para ver qual é a quantidade, qual é o número representado, tá? Vou separar aqui por classe, tá? 3, 6, ó. Então vai ser 5 bilhões e 400 milhões, tá? Eu só separei aqui com esse tracinho para a gente saber a referência de qual número, tá, gente? Então aqui, ó, é 5 bilhões e 400 milhões, tá bom? Continuando. 2, né? Então veja só, 2 vezes 10 elevado a menos 6. O menos 6 é a quantidade de casas depois do zero, né? Veja que está negativo. Então, eu vou botar zero e vou contar 6 casas, sendo que a última casa é o 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ok? A mesma coisa acontece aqui. Só que nesse caso aqui, ó, eu tenho uma vírgula, tá? 3,1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, eu vou acrescentar mais uma casa aqui, ó, tá? Eu vou acrescentar mais uma casa aqui, tudo bem? Por que eu vou acrescentar mais uma casa? Porque aqui, ó, ele tá em notação científica 3,1, tá? Então, quando eu tiro essa vírgula, tá? Ou seja, quando eu tiro essa vírgula, acrescenta aqui uma casa. Então, como ele quer transformar em números decimais, porque é negativo, né? Eu vou aumentar uma casa aqui, porque já tem uma aqui, certo? Então, como já tem um aqui, eu vou aumentar uma casa aqui. Então, aumentando uma casa vai ficar 6, né? Vai ficar menos 6 se eu aumentar uma casa por causa dessa vírgula, tá? Se fosse 31 vezes 10 elevado a menos 5, não era necessário. Como tem uma vírgula, vai ser necessário continuar aí, tá? Mas por que isso aqui eu tenho que acrescentar uma casa, né? Menos 6, né? Menos 5 menos 1 dá menos 6. Porque se eu colocar 31, 3,1, 3,1 é a mesma coisa que 31 sobre 10. Certo? 31 sobre 10. Ok? Então, se eu colocar dessa forma assim, ó, vamos supor, deixa eu apagar aqui para vocês poderem entender, tá? Para não ficar uma coisa muito mal informada para vocês. Então aqui vai ficar da seguinte maneira, né? Então aqui ó, tá 3,1 vezes 10 elevado a menos 5. Eu vou colocar aqui em cima 3,1 vezes 10 elevado a menos 5, tá? 3,1 é a mesma coisa que 31 sobre 10, tá? Vezes 10 elevado a menos 5. A menos 5, né? Esse 5 ficou muito embaixo. Deixa eu apagar aqui. Ele vai ficar mais em cima. Mais em cima, mais em cima. Aqui, ó. Tá? Menos 5. Então, veja só. Aqui o 10 está no denominador. O expoente é 1. Aqui não é uma divisão, né? Certo? Toda fração é uma divisão. Então, eu vou subir esse expoente. Vai ficar menos 1 aqui. Tá? Então, vai ficar... Continuando aqui, vai ficar 31... vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Que é igual a 31, né? Multiplicação de mesma base, né? Vou repetir a base e somar os expoentes, né? Então, 31 vezes 10, né? Somando menos 5 menos 1, dá menos 6. Certo? Dá menos 6. Então, eu vou contar, vou acrescentar 0, né? Vírgula, e contar 6 casas depois do zero, incluindo o 3 e 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é isso aqui que eu quero explicar para vocês a respeito dessa questão aqui, né? Dessa resolução aqui, ok? Então, é por isso que fica menos 6. Então, vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Continuando. 2. Com base nas regras mostradas no texto teórico sobre a escrita de números de notação científica, transforme a escrita de cada número
seguinte para a notação científica, né? Então aqui nós temos 30 mil. 30 mil é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado, ó, quantidade de zero, 1, 2, 3, 4. Então é 3 vezes 10 elevado à quarta potência. Ok? Aqui é 28 milhões, então vai ficar 2,8. Olha só, tem que ter notação científica, né? Eu não posso botar 28 vezes 10 elevado à sexta, por causa eu tenho 6 zero. A vírgula vai entrar aqui. Se a vírgula vai entrar aqui, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 casas. A vírgula vai ter que entrar aqui. Então 8 conta. Então é 2,8 vezes 10 elevado a 7. Ok? 10 elevado a 7 é uma potência. 547 bilhões, né? Certo? Então a vírgula vai entrar aqui, ó. Então eu vou contar 3, 6, 9, 10, 11. Então vai ficar 10 elevado a 11. Então vai ficar 5,47 vezes 10 elevado a 11ª potência, tá? E a 8 aqui, ó, número decimais, né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então 8 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Aqui eu tenho, ó, 3, 1, vamos contar aqui, ó, 3, 6, 9 e 1, 10, que é o último, que é o 5. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 10, tá? 5 elevado a 10, 5 vezes 10 elevado a menos 10. F, né? Eu tenho, ó, 3, olha só, 3, 6, 9. Só que a vírgula vai entrar aqui, ó. Como a vírgula vai entrar aqui, eu tenho que contar do 7 para cá, tá? Porque se eu botar 74, 74 é maior que 10. Então tem que ser 7,4, porque 7,4 está entre 1 e 10. Então vou contar a partir daqui, ó. Então vai ficar 3, 6, 7, 8, né? Então vai ficar 7,4 vezes 10 elevado a menos 8, ok? E a última, ó, a vírgula vai entrar aqui, ó, certo? Então vai ficar 9,13. Então eu tenho 3, 6, 9, 10. Então vai ficar 9,13 vezes 10 elevado a menos 10. 10, né? Botar um 8. 10, ok, gente? Beleza? Continuando. 3. Leia uma notícia sobre o avanço tecnológico obtido no grupo de cientistas, né? Então, o motor auxiliar da Voyager 1 pegou no tranco depois de 37 anos, né? 37 anos. Truque aumentará a vida útil da nave que já saiu do sistema solar e mais 3 anos, né? Aí diz aí, quem nunca? Verão, casa de praia, carro velho enguiçado. Uma galera vai atrás empurrando e um corajoso no banco do motorista tenta dar ignição. Depois de umas 3 suadas tentativas, o motor finalmente liga. É um momento de alívio quase religioso, mas já se pensou fazer isso com uma nave espacial que está a 21 bilhões de quilômetros da Terra e desligada há 37 anos, pois uma equipe de laboratório de propulsão da NASA em Pasadena, na Califórnia, conseguiu acionar um conjunto de motores secundários da Voyager 1 pela primeira vez desde 1980. Graças a esses propulsores, que ainda funcionam depois de 37 anos parado, nós conseguiremos estender a vida útil da nave por mais de 2 ou 3 anos, né? Afirmou em comunicado Suzanne Dout, né, gerente de projeto do setor responsável pelo empurrão, né? Imagine a quantidade de cálculos necessária para essa façanha. Nesse sentido, o uso de notação científica é recorrente e útil, né? A distância da Voyager em relação à Terra, mencionada na notícia. Por exemplo, é corretamente escrita em notação científica na forma, né? Então ele quer saber 21 bilhões em notação científica vai ficar como, né? Letra A, B, C, D ou E. Então 21 bilhões, a gente veja que milhões eu vou ter 6 zeros, né? Depois do número.
certo? Então 21 bilhões eu vou ter uma quantidade de aproximadamente 9 zeros, ok? Então vai ficar 21 seguido de 9 zeros, tá? É a quantidade de zeros que eu tenho para compor 21 bilhões, tá? Então aqui temos 21 bilhões. E notação científica, a vírgula tem que estar aqui, ó, 2, né? E um número elevado à potência. Então, aqui, né, nesse caso, né, vai ficar, ó, 2, na verdade, se for colocar aqui, vai ficar 21 vezes 10 elevado a 369, 9 zeros. 9 zeros. Só que a vírgula tem que estar aqui, ó, entre 2 e 1. Se a vírgula está aqui entre 2 e 1, acrescenta mais uma casa decimal aqui, mais um número, né? Então, 1 mais 9, 10. Então, a vírgula vai entrar em 2,1, né, vezes 10 elevado à 10ª potência. Então, vou acrescentar a vírgula e aumenta uma unidade aqui, né? Era 9, passa a ser 10. Então, a alternativa seria a letra D de dado, ok? 4. Siga o modelo dado e passe cada notação para a escrita de número natural ou decimal correspondente, né? Então, nós temos o modelo 1,7 vezes 10 elevado à quinta é igual a 1,7 vezes 100 mil, né? Porque 10 elevado à quinta é 100 mil. Multiplicando 100 mil por 1,7 vai dar 170 mil, tá? Então, veja só. Aqui nesse caso, né, a gente pode apenas acrescentar, né, um zero e perder, e a vírgula some daqui. Para a vírgula sumir, eu vou perder uma casa, né, tá? Daqui nesse caso, certo? Então vamos supor assim, para a vírgula sumir seria 17, 1,7 vezes 10 elevado à 15ª. Aí 1,7 vezes 10 é 17. Vezes 10. Ah, tá. Eu acrescentei um aqui, né? Ele perde uma casa, tá? Ele perde uma casa. Então, fica 1,7 vezes 10, vezes 10 elevado à quarta. Porque como eu botei um 10 aqui, ele perdeu uma unidade aqui em cima, ficou 4, tá? Então, 1,7 vezes 10 dá 17, vezes 10 elevado à quarta. Aí você apenas repete 17 e a quantidade de zero que está aqui no expoente 10, né? Então, aqui o 4 está dizendo que eu tenho 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, né? Que vai dar 170 mil, certo? Igual que está aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Quando tiver aí números altos, né? Tanto alto quanto negativo, né? Certo? Então, deixa eu apagar aqui, para a gente refazer aqui o cálculo. Então, nesse caso, a letra A, ó, vai ficar 7 vezes 10 a terceira é 1000. Então, vai ficar 7 vezes 1000, que é igual a 7.000. Essa é bem fácil. A B, ó, B é aquele caso que eu falei. Então, 1,4 vezes 10 elevado a 12. Então, eu vou tirar uma casa daqui, vai ficar 11. Então, vai ficar 1,4 vezes 10 vezes 10 elevado a 11, né? Então, eu tirei uma casa do 12 daqui, esse 10. Então, ficou de 12 ficou 11. Multiplicando 1,4 vezes 10 é 14. Então, vai ficar 14 vezes 10 elevado a 11ª potência, que é igual a 14 seguido de 11 zeros, né? Eu vou ter 11 zeros aí, porque o 10 elevado a 11, esse 11 aqui é a quantidade de zero que eu tenho que acrescentar. Então, eu tenho 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Vamos só separar aqui por classe, tá? Para a gente descobrir qual é o número que está aqui. Então, separando aqui, 3, 6, 9. Então, eu tenho aqui 9, né? Então, eu tenho 1 trilhão e 400 bilhões, tá? Esse número se refere aqui a 1 trilhão e 400 bilhões.
ok? Continuando aqui, letra C, ó, lembra que o negativo ele está sozinho, então eu vou acrescentar vírgula, 0, vírgula, contar a quantidade de casas decimais, eu vou contar 7 vezes para a direita, sendo que o último número é o 6. Então, 1, porque aqui é menos 7, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. O último número é o 6. Então, fica aí 0,0000006, ok? Aqui vai ser a mesma coisa, gente, tá? Ó, 1,8 vezes 10 elevado a menos 8. Então, para essa vírgula sumir, vai acrescentar uma casa aqui, né? Certo? Porém, como aqui está negativo, né? Ele vai perder, ok? Então, ele, olha só, vai contar a partir daqui, ó, dessa casa aqui, né? Então, 1,8 vezes 10 elevado a menos 8, né? 1,8 é a mesma coisa que 18 sobre 10 vezes 10 elevado a menos 8. Lembra que eu já fiz uma questão bem parecida com essa, né? Então vai ficar 18 vezes 10. Aqui tá positivo, sobe para cá negativo, né? Então repete aqui menos 8 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui a multiplicação de mesma base, né? Ele estava aqui no denominador, passou para o numerador, estava positivo, passa negativo. Então, multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Então, fica 18 vezes 10 elevado a menos 9. Tá? Então, vai ficar 0, né? Eu vou ter 9 números, 9 dígitos depois do 0. Então, vou ter 9 dígitos depois do 0. Os dois últimos é o 1 e o 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Então, 1,8 vezes 10 elevado a menos 8 é 0,0000018, ok? Então, veja só, que aqui, ó, é 1,8 vezes 10 elevado a menos 8, né? Certo? Você vai botar uma casa aqui a mais, tá? Menos 8 vai ficar menos 9. Aí, a vírgula, aí você vai passar a contar 9 casas, contando os dois últimos, 1 e 8, né? Então, acrescenta uma casa, menos 8 vai ficar menos 9, e conta 9 casas para a direita, e os dois últimos será o 1 e o 8, tá? Como eu fiz aqui para vocês. Então, eu demonstrei aqui rapidinho para vocês verem. Vai ficar 18 vezes 10 elevado a menos 9, né? Então, vou contar 9 casas, sendo que as duas últimas é 1 e o 8, ok? Certo? Então, continuando aí. 5, né? Quando olhamos o céu estrelado, não temos noção da incrível quantidade de estrelas que há no universo. Em contrapartida, imagens obtidas por potentes telescópios nos dão uma amostra dessa magnitude. Sobre essa ideia, leia o trecho da reportagem publicada em 2015 sobre a imagem obtida pelo telescópio Hubble. Depois responde o que se pede. O telescópio Hubble faz a maior imagem nítida foto da galáxia de Andrômeda. Uma imagem retrata uma extensão de 40 mil anos-luz da galáxia espiral. Foto de 1,5 bilhões de pixels. Mostra mais de 100 milhões de estrelas. O telescópio espacial Hubble fez a maior imagem já conhecida da galáxia de Andrômeda. A foto tem 1,5 bilhões de pixels e mostra mais de 100 milhões de estrelas e milhares de conglomerados de estrelas. Para se ter ideia da grandeza da imagem, ela retrata uma extensão de 40 mil anos-luz. Cada ano-luz equivale a cerca de 100 trilhões de quilômetros, né? Cerca de 1/3 de toda a galáxia de Andrômeda. Essa é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea e fica a uma distância aproximada de 2,54 milhões de anos-luz da Terra. Tá? Escreva apenas com o algarismo o número do texto que indica o total de pixels, né, da imagem. Então veja só, o total de pixels da imagem, vamos voltar lá, né? De pixels ele fala aqui, ó,
1,5 bilhões de pixels, né? 1,5 bilhões de pixels vai ficar aproximadamente, né? 1 bilhão e 500 milhões, né? Então vamos botar lá, vai ficar 1 bilhão e 500 milhões. Acrescenta mais 6 zeros. Então 1,5 bilhões é 1 milhão e 500 milhões, ok? A extensão em anos-luz que a imagem retrata. A extensão em anos-luz, vamos voltar lá para a gente ver rapidinho. A extensão em anos-luz, 40 mil, ó, tá? Ela retrata uma extensão, a imagem, né? Tá aqui a imagem de 40 mil anos-luz. Então voltando lá, 40 mil anos-luz, né? Vai ficar aí 40 mil, né? Certo? Depois, a equivalência aproximada de um ano-luz em quilômetros, né? Um ano-luz em quilômetros, ele fala lá, cadê? Um ano-luz de quilômetro. Tá aqui, ó, né? Cada ano-luz equivale a cerca de 10 trilhões de quilômetros, certo? 10 trilhões de quilômetros. Então vai ser um seguido de aproximadamente 11 zeros, né? 6, 12, 11 zeros. Então vai ficar da seguinte forma, né? 10 trilhões é o 10 seguido de 12 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então é da ideia aí de 10 trilhões de quilômetros, tá? A distância aproximada em ano-luz de Andrômeda em relação à Terra. Então, a distância de Andrômeda à Terra, vamos dar uma olhada lá. Cerca de um terço da galáxia. Essa galáxia espiral mais próxima da Via Láctea fica uma distância aproximada aqui, ó, 2,54 milhões de quilômetros, né? Então, vai ficar 2 bilhões 540 2 milhões 540 mil, né? Vamos só confirmar aqui. 2,54 milhões de anos luz, né? Então é isso mesmo, 2 milhões 540 mil, tá? 2 milhões 540 mil. B, escreve notação científica, né? O total de pixels da imagem. Então, é referente a essa daqui, ó, né? 1 bilhão e 500 milhões, tá? Então, em notação científica, eu tenho aqui, ó, 3, 6, né? 9, né? Eu vou contar 9, a vírgula vai entrar aqui, certo? Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 9, a 9, né? Desculpa, a 9, ok? A extensão no luz que a imagem retrata, aqui, ó, 40, né? Então é 4 vezes 10 elevado a 4 zeros, 1, 2, 3, 4, 4 zeros, ok? A equivalência aproximada de um ano-luz em Andrômeda, 10 trilhões de quilômetros, né? Então vai ficar 1 vezes 10, a quantidade zero, ó, 3, 6, 9, 12, 13. Então 1 vezes 10 elevado a 13ª potência, ok? E a distância aproximada em anos-luz de Andrômeda em relação à Terra. Então aqui, ó, 202 milhões 540 mil, né? Então vai ficar aqui, eu vou contar 3, né? 3, 6, porque vai entrar aqui, então eu conto 5. Então vai ficar 2,54 vezes 10 elevado a 6ª potência, tá? Porque eu contei aqui, ó, 3, 6, porque a vírgula vai entrar aqui. Então fica 2,54 vezes 10 elevado a 6, ok? Beleza? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.